O assunto é claro, Bolsa de Valores. Eu preciso lhe perguntar como é que você viu esse avanço da Bolsa que bateu recordes e recordes durante esse ano de 2019. Nós tínhamos uma expectativa de que isso poderia acontecer lá em 2018. De fato, a gente viu uma sucessão de recordes em uma época do ano, agora também no final do ano a gente viu de novo. O que está acontecendo com esse mercado de capitais? Bom, o mercado de capitais ele passou a ser uma opção agora interessante para o aplicador, porquanto nós tivemos uma redução gradual das taxas de juros e aquilo onde o cidadão brasileiro estava acostumado a ganhar dinheiro sem fazer nada, a investir na agiotagem, hoje o mercado está direcionando para aplicação na geração de riqueza, não é isso? Porque investir em mercado de ações é investir em geração de riqueza. Eu acho que essa mudança é uma mudança estrutural e muito importante para o Brasil. Por quê? Porque isso, eventualmente, ou talvez até com certeza, estará estimulando muitas empresas a virem para o mercado buscar uma capitalização que, teoricamente, pelo menos ela tem sido conceitualizada como uma capitalização mais barata do que a empresa se endividar num banco. Então, esta progressiva redução das taxas de juros está empurrando, está direcionando o indivíduo para o mercado de ações. E ainda, no meu modo de interpretar, não há uma definição, não se formou um conceito assim, pragmático com relação ao risco em se aplicar em ações, né? Ainda existe uma forma que especialmente o banqueiro utiliza, né, de aterrorizar o indivíduo, porque mostrando e definindo que o mercado de ações é um mercado de risco, de altíssimo risco, que ele pode ficar pobre de repente, que ele pode perder tudo de repente, o que não é verdade, tá certo? Porque nós já tivemos empresas que efetivamente produziram resultados negativos para os aplicadores, mas por outro lado também nós tivemos empresas que geraram ótimos resultados, não é isso? E a sensação que fica é que hoje as empresas remanescentes, elas já têm uma estruturação muito melhor definida, não é isso? Os fundamentos, eles hoje são direcionados para o público com muito mais profundidade, não é isso? Com muito mais certeza de que existem garantias. Elas estão mais sólidas, é isso? Elas estão melhores aparelhadas, mais sólidas e, lamentavelmente, a maioria das empresas não tem investido muito, porque a gente tem que conceitualizar uma coisa que é importante. O empresário, quando ele vai montar ou vai investir, ele sempre preconiza o seguinte: eu vou produzir, mas eu vou produzir para quem? É isso? Claro. O salário mínimo no nosso país é um dos menores do mundo. Essa que é a verdade. O nosso salário mínimo ele é menor do que o da Argentina, menor do que o do Uruguai, menor do que o Chile. Enfim. Nós temos um sério problema de poder de compra. O poder aquisitivo. Exatamente, o poder aquisitivo é muito como pequeno. Então o empresário fala, bom, eu vou aumentar a minha produção e vender para quem? Vender para o exterior? Vender para o exterior eu não posso porque o meu preço competitivo ele é muito alto. Do produto industrializado, do produto industrializado. Do manufaturado. Então, exatamente. Então ele fica num aguardo de reformas. E eu acredito que talvez o nosso governo esteja olhando para isso. O Paulo Guedes, ele tem fixado diretrizes, não é isso? No sentido de tentar reverter esse quadro. Mas vamos lá. Nós tivemos, a gente vai voltar na questão dos bancos daqui a pouquinho, que você fez menção aí do terror que se pode dizer para aquele sujeito que antes estava acostumado com renda fixa, de migrar da renda fixa que hoje tem baixo rendimento para o mercado de valores, de bolsa de valores. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Nós passamos este ano aqui de 2019 com uma coisa, ou passamos 2019 de uma maneira bem interessante. Uma reforma que fazia 20 anos que estava para ser votada, finalmente foi com corpo. Nós temos lei de liberdade econômica que permite que empreendedores se aventurem na economia brasileira, coisa que era quase impensável. E o nível de dificuldade era muito grande.
Isso já não é um sinalizador de que outras reformas virão, porque nós vemos o Congresso falar de reformas, o Executivo fala de reformas, porque foi eleito com essa plataforma, e a gente vê as pessoas no dia a dia, a sociedade falando de reformas. Exatamente. Essa compreensão já não abre esse horizonte para um futuro de reformas que vai tornar a economia brasileira mais competitiva, mais fácil de se investir, mais fácil de se gerar riqueza. Isso, obviamente, faz com que a população fique numa situação melhor, porque vai gerar emprego também e renda. Claro, eu concordo com isso. Eu interpreto que todas essas reformas, que ainda são pequenas reformas em função daquilo que nós temos a necessidade de reformar, a reforma tributária eu vejo como uma reforma importantíssima. Apesar de que, no meu modo de entender, a reforma política é a reforma mais importante para esse país. Na sua opinião, é a política? É a política por quê? Porque são os políticos que regem as coisas desse país, não é isso? Eles é que vão determinar se haverá ou não uma reforma tributária, tá entendendo? Onde é que você acha que está o maior erro hoje da lógica que se elege, por exemplo, parlamentares? Você está falando de políticos que vão decidir ou não, isso passa pelo parlamento. Reformas todas passam com 3/5 de votação nas duas casas em 2 turnos. A gente está vendo o seguinte, a gente está percebendo que os políticos, eles apesar de verbalizarem que eles querem reformas de alto nível e de alto impacto para a nossa economia, a gente percebe que eles operam mais na direção de benefícios próprios. Você veja que nós estamos brigando por uma reforma da Previdência que vai nos proporcionar uma redução de gastos, né? Aproximadamente de 100 bilhões, um esforço extraordinário para que cheguemos a essa posição. E, no entanto, os políticos acabaram de aprovar 3 bilhões e 800 mês em benefício deles. Que foi o quê? Foi o fundo partidário. Fundo partidário. Então, você está falando da outra reforma, da reforma que está chegando agora para estados e municípios, de 350 bi? Não. O fundo partidário, os políticos aprovaram agora para as eleições 3 bilhões e 800. Mas a dificuldade está na outra reforma agora. Exatamente. Agora estão as próximas reformas, a PEC paralela. Sim. Eu não sei se até lá, talvez eles venham a exigir uma contrapartida que talvez possa ser mais 5, 6 bilhões. Entendi. É difícil. A visão que nós, brasileiros, temos dos políticos é uma visão que eles operam mais no interesse próprio do que no interesse da nação.